É, pessoal, que ganha quem ganha 100 homens ou um gorila. Essa trend idiota tá passando muito pra mim, a galera tá me perguntando. E eu resolvi conversar um pouco sobre esse assunto com a melhor forma que alguém pode decidir como é que um gorila venceria de 100 homens ou 100 homens de gorila com RPG. Mas antes, como sempre, eu tô fazendo menos vídeos. A vida real é mais importante do que a vida na internet. E aqui a internet nunca foi, assim, o ponto central de meus ganhos, até porque eu não ganho praticamente nada com as pataquadas que eu faço por aqui. Como vocês podem ver, eu também tô de mudança. Tô de mudança. Eu devo, se eu, a depender de quanto eu me estabilizar em relação a trabalho e tudo mais, eu posso voltar a fazer live. Talvez. Vamos ver como é que vai ser. Sinceramente, não tenho tido mais tanta paciência pra lidar com a estupidez da internet, não. E na vida adulta, ou você ganha dinheiro pra pagar o boleto, ou você não perde seu tempo, né? Mas sim, 100 homens contra um gorila, uma das coisas mais idiotas que eu já vi nos últimos tempos. Acho que a galera acha que gorilas são essencialmente invencível. Mark Grayson. E realmente as pessoas acham que imaginam que um gorila desce a mão e mata um homem, desce a mão e mata um homem. É... Vamos por questões bem simples. E dessa pergunta já surgiram diversas variantes. Em especial, 100 homens contra um hipopótamo, 100 homens contra um elefante, 100 homens contra não sei o quê. Galera, de maneira bem simples, uns 10 homens contra um gorila já deve ser suficiente pra derrotar um gorila, tá bom? Aqui nós estamos partindo do pressuposto que as características são iguais, certo? Então nós não estamos partindo do pressuposto que são 100 homens covardes, nós estamos, se não me engano, o pressuposto é 100 homens com bloodlust, que seria sede de sangue, seria, nem sei qual, com sanguinolência, com sangue nos olhos, contra um gorila com sangue nos olhos. Quem venceria? É, as pessoas esquecem que esse gorila aí dessa foto já é um gorila gigantesco, um dos maiores gorilas da história. O homem normal, o humano normal contra o gorila normal, a diferença de peso, se não me engano, o gorila é 2 vezes mais pesado que um ser humano. E mesmo que o gorila, aquelas maluquices de que o gorila ele é 10 vezes, 20 vezes mais forte que um ser humano, não é por aí. É, o gorila tem muito mais limitações e tal. Nós temos que fazer várias considerações. São 100 homens pelados contra um gorila pelado. É no meio do nada, no meio do deserto, porque um ser humano com uma pedra já consegue fazer um estrago do caramba. Vamos supor que é literalmente punhos contra um gorila e um gorila contra punhos. Ainda assim, se forem 100 humanos com sangue nos olhos, nós somos muito mais fortes do que nós achamos que realmente somos. 100 homens médios de 80 quilos contra um gorila de 150 quilos, que é o gorila assim, mais pesado da história. 160 quilos, são os maiores gorilas que tem. Ainda assim, chega um limite que a carne pode implementar contra a outra. Então o gorila é completamente destroçado contra 10 homens, imagina contra 100 homens. Há um limite de humanos que vão poder circundar um gorila, então há um limite dessa quantidade, mas tipo, pegando pelas costas, pegando pelo pescoço, pulando, tentando enforcar o gorila, cegar o gorila, rasgar as partes moles do gorila, como orelha, etc. Estourar tímpano, socar genital, tem tanta coisa que dá pra fazer que realmente o ser humano consegue fazer, e o ser humano é mais inteligente que um gorila. As pessoas esquecem também que nós podemos chutar. Nosso chute é forte. Ah, um chute não vai derrotar um gorila. Realmente não vai derrotar um gorila, mas são 10 homens. São 10 pessoas em volta. Às vezes eu penso assim, as pessoas não compreendem. É equivalente assim. É, pegue professor, as pessoas não são professores, né? Se você tem um monte de criança assim, pegue as crianças de sexto ano, sétimo ano, pega 10 crianças, dez garotos, pré-adolescentes, adolescentes, se eles realmente quiserem sobrepujar um humano adulto, eles sobrepujam um humano adulto. É mais ou menos nessa pegada que nós estamos dizendo. Talvez 10 humanos não sejam suficientes, se o gorila estiver muito louco, muito insano, é equivalente a como se fossem crianças contra um adulto. Você eventualmente vai ser derrotado pelas crianças. Não adianta, galera. E lembrando, nós estamos falando de humanos que estão ensandecidos, estão assim, com sangue nos olhos. Outra diferença que não dá pra comparar é que o humano adulto e o gorila adulto são mais ou menos da mesma altura, o que atrapalha muito.
Apesar do gorila ser mais forte fisicamente, então a equiparação não é igual a uma criança com metade do tamanho de um adulto. Seria uma criança do mesmo tamanho. E quem já lidou com criança, quem já foi professor, ou animador de festa, ou teve em evento, sabe que uma criança do mesma altura que você, mesmo que seja mais fraca, que não seja adulta, que não tenha a força de um adulto, vai ser um problema. 3, 4 crianças você não consegue segurar se elas realmente estiverem loucas fora de si. E me desculpe, mas humanos adultos são perigosíssimos também. Então, em resumo, eu acho que já 10 humanos adultos já derrotam um gorila. Pode ser um pouco de forçação de barra, mas com certeza 20 já derrotam e sobra espaço. É isso considerando pelado sem armas. Se nós formos discutir de outros animais, hipopótamo, eu acho que até um hipopótamo perde para 100 humanos pelados. 100 homens adultos pelados derrotam hipopótamo. Há um limite para o que a carne pode fazer. Pô, talvez a discussão seja se há um mínimo de dano. E vamos aí adentrar no mundo do RPG. Um gorila, assim, classicamente em D&D, ele tem tipo 3, 4 vezes mais HP que um humano e causa tipo o dobro de dano ou triplo de dano. Então, mesmo que nós suponhamos que um gorila derrote um humano por ataque, cada ataque do ser humano causa um D4. Então vamos lá. Se você for fazer a média estatística, onde você tem um máximo de 4 a 5 ataques de humanos contra o gorila, em média 50% dos ataques acertam, porque a armadura do gorila é baixa. Então vamos supor que 1 em cada 4 acertem. Vamos pegar o pior movimento estatístico possível. 1 em cada 4 acertem, causa dano médio de 2,5. 1 em cada 4 é muito pouco. Mas vamos supor, 1 em cada 4. Na verdade, a taxa de acerto seria 1,5. Então, dá 3 ataques a cada 2 turnos. Você acerta o gorila. 3 ataques a cada 2 turnos. Pegar a taxa média de dano de 2,5. 3 vezes 2,5 dá 6, 7,5. Vamos supor 7 de dano. 7 de dano a cada 3 turnos. E um cara morre a cada turno. Um cara morrendo a cada turno vai demorar 10 turnos pro gorila matar todos os seres humanos. Se forem 10 humanos. E aí, a cada 4 turnos, você reduz a taxa de dano dos seres humanos. Então, nos primeiros 4 turnos, você já vai tomar 4 vezes 7, vai tomar 28 de dano. Já pode ser o suficiente para matar o gorila. Se não matar o gorila, você reduz a taxa de dano para, vamos supor, um pouco mais baixo. Ao invés de ser... Vamos reduzir para metade, de 7 para 3 de dano. Vamos reduzir para metade. Vamos transformar as estatísticas no mínimo possível, usando o D&D. Mais 4 turnos de ataque, dá 4 vezes 3, dá 12. Já dá 40 de dano no gorila. O gorila já tá praticamente morrendo. Então, me desculpa, com 40 de dano o gorila já se foi. A menos que você aceite que o gorila é um ogro. E um ogro é maior, mais forte, muito mais poderoso que um gorila. Aqui, a ficha de um ogro em D&D. Ele tem 59 de vida. Ele faz um ataque por turno. Basicamente, se você pegar um ogro que é muito mais forte do que um gorila, um ogro é o dobro do tamanho de um gorila. Um ogro é basicamente um gorila, só que muito pior, carregando armas e não sei o que. Então, tipo, o ogro é 10 mil vezes pior do que o gorila. Então só nessa conclusão, assim, usando D&D você derrota facilmente um gorila com... Sinceramente, 4 homens derrotam um gorila. Porque se você for pegar a ficha do símio, que é essa ficha aqui, Ape, que é primata, que é como se fosse um primata grande, ele seria aqui 20 de vida. Então, os 4 humanos derrotam o gorila. Agora, se você pegar o gorila gigante, que é esse aqui, que tem 157 de vida, aí é outra história. O gorila gigante é um gorila gigante. Aí é difícil determinar como é que funcionam essas coisas. Mas assim, em termos de D&D isco, 4 humanos e 5 humanos já derrotam um gorila. Na verdade, 4 ou 5 humanos já podem derrotar um ogro. Se você for fazer todos os cálculos que eu fiz... Não, 4 humanos vão causar 28 de dano. Eles vão morrer. Não é o suficiente pra matar o ogro, não. 10 humanos podem matar um ogro. 4 humanos por turno, 28 mais 28. Dá 10 humanos, 8 humanos conseguem matar um ogro. Considerando 8 a 10 humanos pelados, né? Talvez até menos. 6 a 8 humanos já derrotam um ogro. Mas então, isso aí nós estamos falando de D&D. Se nós formos para outros sistemas, e aí, por exemplo, se a gente for para GURPS, a história muda um pouco, porque
Os outros sistemas, a maioria dos sistemas de RPGs usam uma coisa chamada redução de dano. Inclusive D&D terceira edição também tinha redução de dano, enquanto que D&D quinta é bem raro, se não me engano, ter redução de dano. O Bárbaro tem redução de dano. Aí, se não me engano, o Gorila tem RD 1, 2 em GURPS. Talvez um gorila possa derrotar muitos humanos. Eu não lembro assim de cabeça o dano, o golpe de ponta, né, em GURPS. Mas eu acho que ainda assim, 10 humanos derrotam um gorila mesmo desarmados. Aqui nós temos a ficha de um gorila. Ah, sim, ele tem DR1, ele tem redução de dano 1, dodge, parry, força 10. Ah, isso é o chimpanzé, ok. Ok. SCT 15. DR0? O gorila tem pelo menos DR1, me desculpe, tá errado isso aqui. Então, por que ele deu DR1 pro orangotango e DR 0 pro gorila? Vamos lá, um gorila com força 15. Eles não colocaram a droga do dano do gorila. Aqui tem uma tabela de dano de GURPS. O gorila tem força 15, mas para braço ele tem força como se fosse 17, se não me engano, né? Essa é uma tabela diferente da padrão. É uma tabela diferente da padrão. Vamos dizer que o nome dele seja médio. Daria 2. Isso aqui é GDP? Ah, meu Deus. Pronto, eu acho que é isso aqui a tabela? Eu acho que essa é a tabela normal. Um dado menos 2. Então o ser humano causa um dado menos 2, que é um D6 menos 2. E o gorila causa em torno de 2 dados mais 1. Mais ou menos com os braços. Isso aí significa que o gorila não mata um ser humano num golpe só, a menos que ele fale em todos os testes de resistência possíveis. 2 dados menos mais 1 vai dar uns 8 de dano e o ser humano médio tem 10 de vida. Enquanto que o ser humano médio vai dar um dado menos 2 de dano, então ele vai estar causando de, em média, 1 ou 2 ou 3 de dano. 10 humanos, só que GURPS tem muitos bônus de ataque nas costas, cabeça, dano direcionado, dano na cabeça, RD pra cabeça. O cálculo para determinar a vitória em GURPS é muito mais complexo, mas considerando que você vai estar atacando pelas costas, dano no pescoço, dano no fígado, dano de um monte de coisa, dá mais ou menos o mesmo treco. Uns 6 humanos derrotam um gorila na maioria dos tempos. Eu acho que eu posso fazer um vídeo fazendo a batalha de 100 humanos contra um gorila rolando em GURPS. Em D&D. Pode ser divertido, mas isso aí fica pra depois. Me diga o que vocês acharam desse vídeo. Aqui foi Gaia Gaia. Em resumo, 100 humanos derrotam um gorila, 10 humanos derrotam um gorila. Mesmo se você utilizar as estatísticas de RPG, 6 a 8 humanos já derrotam um gorila com relativa facilidade, a menos que as estatísticas estejam muito mal para os humanos. Aqui foi Gaia Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.